O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Marquinho, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, mais uma vez, o Evangelho nos reporta à sinagoga de Nazaré. No mesmo ponto da conclusão do Evangelho do domingo passado, Nosso Senhor havia entrado na sinagoga, no lugar onde os judeus se reúnem para escutar a palavra de Deus e para rezar. E nós sabemos que as pessoas tinham os olhos fixos nele, que ficavam admiradas com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. O povo escutou Jesus explicar a profecia de Isaías e entendeu o que Jesus quis dizer, que ao profetizar, Isaías falava dele. Portanto, o início do Evangelho de hoje mostra que as pessoas estão admiradas com Jesus, estão fascinadas pelo mistério da sua pessoa. É claro que o povo ainda não conseguia entender quem era Jesus. Para muitos, Jesus é um profeta. Muitos ainda hoje não entendem quem é Jesus. O veem como uma grande personalidade, mas não são capazes de entender aquilo que os discípulos entendem. Jesus não é apenas um profeta, ele é o Senhor dos profetas. E se no passado os profetas falavam a partir da autoridade de um outro, a partir da autoridade de Deus, ele está ali
falando com a sua própria autoridade. Mas, vejam, São Lucas nos faz entender que de uma atitude de admiração, de fascínio, o povo passa a uma atitude de rejeição. Jesus também vive este aspecto da profecia. O profeta é aquele que fala não o que o povo deseja ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. O profeta não traz uma palavra de adulação, de elogio. O profeta traz a palavra da verdade que destrói o reino de Satanás, que é o reino da mentira. E por isso nosso Senhor incomoda. O povo passa de uma atitude de admiração a uma atitude de dúvida, olhando para ele que havia crescido ali, que havia morado perto deles. Eles conheciam José, eles conheciam seus parentes todos, eles olhavam para a humanidade de nosso Senhor, e por isso a dúvida, da atitude de admiração à atitude de dúvida. Não é ele o filho de José? Como é que ele diz que Isaías falou dele? E depois de ouvir a sua palavra, que denunciou a sua falta de fé, ao citar aqueles dois episódios de Elias e de Eliseu, que são instrumentos da graça na vida da viúva de Sarepta, como também na vida de Naamã o sírio. Jesus diz para eles: olha, aqueles que não pertencem ao povo de Deus, os pagãos, às vezes têm mais fé do que vocês. E assim Jesus desperta a fúria daquela gente, que num determinado momento expulsa Jesus daquela sinagoga, deseja expulsá-lo da cidade, levá-lo ao morro, ao ponto mais alto, e lançá-lo precipício abaixo. Por quê? Porque Jesus tocou na sua ferida. Jesus participa da sorte dos profetas, participa da experiência de Jeremias, que de certa forma antecipa a sua vida. Jeremias nos descreve aqui, a primeira leitura: escutou do Senhor o seu chamado. Antes que você fosse formado no seio da sua mãe, na barriga da sua mãe, eu já o havia consagrado, eu já o havia escolhido, separado, para ser meu profeta entre as nações. O profeta é um vocacionado, ele recebe a vocação profética como um grande dom, como o dom de Deus, e por causa da sua palavra, que é como uma espada, tantas e tantas vezes passa pela experiência do sofrimento. Quem leu o livro de Jeremias vai encontrar no capítulo 11 que ele se compara como uma ovelha, como um cordeiro manso levado para a matança. O profeta é aquele que experimenta, se fiel à sua missão, a perseguição dos inimigos. Mas vejam, Deus falou ao coração de Jeremias: os seus inimigos vão fazer guerra contra você. A experiência da perseguição. Mas no mesmo versículo nós encontramos a afirmação de Deus, a afirmação da sua presença: mas eu estarei com você, os seus inimigos não prevalecerão. Diante das dificuldades, das perseguições, o profeta precisa fazer memória da presença de Deus, da ação de Deus. Não pode viver de amnésia, não pode se esquecer de Deus. Precisa
constantemente fazer memória. E assim, cada um de nós que vive também as suas guerras, as suas lutas, precisamos fazer memória da presença de Deus, da força de Deus, que se torna a nossa força, que nos sustenta na nossa fraqueza, na nossa debilidade. Jeremias experimenta a proximidade de Deus, como Jesus, que participa da sorte dos profetas, naquele momento experimentou a proximidade do seu Pai, que não permitiu que nada acontecesse a ele, até o momento em que ele se entregaria em sacrifício no Calvário. Jesus, nosso Senhor, vive a experiência da profecia e sabe que a sua profecia o conduzirá à morte. Agora, cardeal Raniero Cantalamessa, uma vez disse uma coisa muito bonita. Disse isso, a profecia conduziu Jesus à cruz, mas a cruz se tornou a maior profecia da história dos homens. E por quê? Porque é a suprema profecia, porque é a suprema caridade. No Novo Testamento, a profecia aparece ligada à caridade. É por isso que a liturgia coloca a segunda leitura de hoje para nós, aquela passagem onde São Paulo, na carta aos Coríntios, vai indicar um caminho incomparavelmente superior, o caminho da caridade, o caminho do amor. E no meio de tantos dons que São Paulo cita, está o dom da profecia. Ainda que eu tenha o dom da profecia, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, de nada me valeria. No Novo Testamento, a partir de Jesus, a profecia aparece profundamente ligada, intimamente ligada à caridade. A caridade se torna a profecia. E a igreja tem feito essa experiência nesses tempos de pandemia, de profecia da caridade, de anúncio de Cristo, se fazendo próximo daqueles que sofrem, procurando socorrer as necessidades materiais daqueles que nesse momento estão privados de emprego, estão privados de uma condição econômica, financeira, tranquila. A caridade, o fato de olharmos para as pessoas, de nos importarmos com ela, por amor, isso se torna também anúncio profético de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós, pelo santo batismo, nós recebemos a vocação profética, mas esta vocação, até mesmo por causa do vínculo com a Eucaristia, que nós celebramos e comungamos todos os domingos, nós somos chamados a viver essa nossa vocação a partir da caridade, a partir do amor. Queridos irmãos e irmãs, o que dizer? O Santo Evangelho nos fala da admiração daquela sinagoga. Todos ficaram vislumbrados com Jesus, e nós também somos convidados a viver uma profunda experiência de admiração do fascínio de Cristo, do fascínio pelo mistério da sua pessoa. Cristãos fascinados por Jesus, empolgados por Jesus, mas às vezes na nossa vida entra também a experiência da dúvida e a experiência do desânimo. Somos tentados a desistir daquele que não desiste de nós, como a sinagoga ali, um pouco contrariada
com a humanidade de Jesus, porque Jesus não fez os milagres que eles queriam ver, não porque não tivesse poder, mas por causa da falta de fé deles. E assim, às vezes, nós fazemos experiência de falta de fé. Então, pedir a Nossa Senhora que nos ajude a permanecermos sempre fascinados por Jesus, empolgados por Cristo, e a partir da nossa empolgação por Ele, viver a nossa vocação profética, na experiência profunda da caridade, de um amor grande a Ele, a Deus, e a partir do amor a Ele, na experiência do amor aos irmãos. Pensemos nisso, pensemos na proposta que o Senhor nos faz, que sejamos seus profetas, que possamos dar testemunho dele na vivência da caridade, que empolgados por Cristo possamos viver essa nossa semana e levar cada dia da nossa vida até o momento em que nós estivermos diante dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.